Muita igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, o mesmo versículo que nós lemos no domingo passado. Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo, versículo 15. Isso, versículo 15. Primeiro capítulo de Marcos, versículo 15. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nos encontramos diante de Ti humildemente, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa se fazer presente nesta escola bíblica, e como escola, Senhor Deus, possamos aprender, Senhor Deus, aprender da Tua sabedoria, Senhor Deus, que possamos sair daqui melhor do que nós entramos, Senhor Deus, que possamos ser enriquecidos, Senhor Deus, não pela questão financeira, Senhor Deus, mas da Tua sabedoria, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, ser generosos, Senhor Deus, generosos com os outros, Senhor Deus, distribuindo aquilo que aprendemos aqui, Senhor Deus, e não guardemos, Senhor Deus, este conhecimento apenas para nós, Senhor Deus, mas que possamos usar este conhecimento para todas as pessoas, Senhor Deus, que convivem conosco, Senhor Deus, que nós possamos viver esse Evangelho, Senhor Deus, e possamos ensinar mesmo com a boca fechada, com a nossa forma de viver. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Dando continuidade à exposição da palavra, naquilo que o pastor se propôs a falar sobre a ordem da salvação, nós estamos estudando como que isso acontece de acordo com a teologia reformada. Somos uma igreja presbiteriana e temos uma forma de crer como que a salvação ocorre. E aqui, no domingo passado, nós falamos de arrependimento e fé, e nesse texto que nós lemos, fala muito disso aí. Jesus está dizendo às pessoas o básico da pregação dele, mas no finalzinho aqui ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja que no finalzinho tem duas palavras que nós estudamos no domingo passado: o arrepender-vos e crede. Crede é ter fé. E hoje nós vamos falar de conversão. A conversão, ela é constituída de arrependimento e de fé. Sem arrependimento e sem fé não há conversão. Para a gente recapitular, para a gente entender essa questão da conversão, muito engano que existe, né? Muitas coisas que a pessoa fala assim, a pessoa ela é crente, ela é evangélica, e as atitudes dela às vezes não condiz aquilo que ela fala. Às vezes nós temos situações que a pessoa fala assim, o crente pode perder a salvação? Aí a pessoa fala, pode. Eu já conheço muitos crentes, eu vou pôr entre aspas, crentes, que eram da igreja e não são mais. Logo ele perdeu a salvação dele. E esse erro é comum das pessoas acreditarem nisso, e nós não cremos nisso porque seguimos essa teologia reformada, e ela diz que o verdadeiro crente, ele não perde a salvação, e a gente vai entender por que ele não perde. Então, a conversão, quando a gente vai falar, a conversão é algo nosso. Mas antes de a gente entrar em conversão, é importante dizer, recapitular essa questão da ordem da salvação.
e a gente vai entender como que isso ocorre. É lógico que no decorrer dos outros domingos nós temos outros temas que vão concluir esse estudo da ordem da salvação. Mas o pastor começou falando da ordem da salvação sobre o primeiro, o chamado eficaz. Só para recapitular para os irmãos, o chamado eficaz é aquele chamado que Deus faz dentro do nosso coração. E aí a gente deve relembrar aquela passagem, né, que diz que muitos são chamados, poucos são aqueles escolhidos. Poucos são os escolhidos. O chamado, ele pode ser um chamado geral. Todos aqueles que vêm à igreja, todos que veem uma pregação, eles são chamados. Mas nem todos assimilam esse chamado, porque o chamado eficaz é Deus que faz no coração de cada um. Depois desse chamado eficaz, vem o processo de regeneração. Nesse processo de regeneração, Deus transforma um coração de pedra num coração de carne. Resumidamente, Ele faz com que a pessoa entenda, faz com que com essa transformação do coração de pedra em coração de carne, faz com que a pessoa verdadeiramente possa entender aquilo que está sendo dito. Então, existe esse processo de regeneração. Se Deus não fazer isso, se Deus não fizer o chamado eficaz no coração da pessoa, e se Deus não transformar esse coração de pedra num coração de carne, não haverá arrependimento e não haverá fé. E se não houver arrependimento e não houver fé, não haverá conversão. E aí nós precisamos lembrar que arrependimento é preciso, o pastor deixou bem enfático, que arrependimento não é remorso. O remorso é quando você fica com uma angústia no coração, porque Deus é justo e o mesmo ímpio, mesmo aquele que não tenha pleno conhecimento de Deus, ele sabe que Deus é justo. É comum as pessoas falarem assim: a pessoa vai pagar. Quando você é vítima de alguma coisa, a pessoa fala assim: aqui se faz, aqui se paga. Isso é um senso de justiça que nós temos dentro do nosso coração, e é colocado por Deus. Deus é justo. A pessoa fala assim: olha, o que acontecer, Ele vai pagar por tudo aquilo que Ele tem feito. Então Deus é justo. E a pessoa começa a ter uma angústia quando ele faz algo errado e causa um remorso nele. Mas isso não é arrependimento. É só uma angústia que a pessoa tem no coração, porque sabe que vai acontecer algo de errado com ele. E aquilo ali não leva, teoricamente, não leva ele a Deus, mas ele fica agoniado. O arrependimento é quando, através desse processo de regeneração, você sabe que aquilo que você faz, os pecados que você comete, é um caminho que te leva para o inferno. Então, a princípio, ele te dá uma agonia também, faz parte do processo do arrependimento, você se sentir-se mal, mas mal porque você está contrária à vontade de Deus. E aí vem a fé de você saber que, mesmo você merecendo o inferno, você conhece a Jesus, você sabe que Jesus pagou um alto preço, e você entende que esse preço foi pago por você, por esse pecado. Então, arrependimento e fé são dois lados de uma moeda só. E o ato que nós tomamos posteriormente, nós chamamos de conversão. Quando nós tomamos essa consciência com relação ao arrependimento e com relação à fé em Jesus, lembrando bem claramente que esta fé, ela não é nossa, ela é colocada por Deus. Mas diante da posse desse sentimento de arrependimento e fé, há a conversão. Então, entrando já no assunto da conversão,
conversão é um ato consciente do pecador que se volta para Deus. Então, a gente precisa entender que a conversão é nossa, o arrependimento é nosso, a fé é nossa, mas ela é colocada por Deus. Então, a conversão, o pastor definiu aqui, que a conversão é um ato consciente do pecador que faz ele voltar para Deus. Então, na salvação, nessa ordem de salvação, essa é a nossa contribuição. Embora precisamos deixar bem claro que se Deus não fizer o chamado eficaz, se Ele não regenerar o nosso coração, nós não nos arrependemos, e essa fé que é dada por Deus, ela nunca chegará ao nosso coração. Então, irmãos, nós temos uma contribuição, embora nós não podemos nos gloriar da salvação. A salvação é todo o processo na mão de Deus. Se a gente começa a achar que está na nossa mão a salvação, a gente vai acreditar no livre-arbítrio. E aí, irmãos, por que as pessoas acreditam no livre-arbítrio? Porque a pessoa fala assim, mas eu tomei a decisão, eu resolvi mudar a minha atitude, é claro que a pessoa, essa é uma das grandes questões quando você fala para você, você não tem livre-arbítrio. Não, mas eu escolhi, foi uma decisão minha. Então, quando as pessoas falam que não há livre-arbítrio, o que a pessoa entende? Que Deus vai entrar em você e vai tomar aquela atitude por você, e você fala assim, mas ele não entrou, fui eu que tomei a decisão. Então, quando você fala assim, não há livre-arbítrio, a pessoa fala assim, não, mas fui eu que decidi. Fui eu que decidi ir para a igreja, fui eu que decidi frequentar os cultos, fui eu que decidi, eu. O que a pessoa não entende? É que se Deus não fizesse o chamado eficaz dentro do seu coração, e se Ele não regenerasse o seu coração, jamais você tomaria essa decisão. Então, o dito que as pessoas acreditam, como as pessoas creem que é o livre-arbítrio, é eu que tomei a decisão, mas se Ele não mudar o seu coração, você por si só, você não toma essa decisão. Não toma, não cabe a você, você não tem condições. E a gente precisa lembrar, fazer uma analogia, que por causa do pecado original, se a gente fosse uma bússola, essa bússola, ela não aponta mais para o norte sendo Cristo, sendo Deus. Essa bússola, por causa do pecado, ela perdeu o sentido. Na verdade, ela aponta para o nosso ego. Ela não aponta para Jesus, ela aponta para o nosso ego. O pecado original fez isso dentro de nós. Por isso, às vezes, nós na terça-feira estamos estudando a questão da oração, a parte do Pai Nosso, o pastor está explicando, e ele tem explicado essa questão de o que pedir, né? E que o pedido ele tem que ser direcionado conforme a oração do Pai Nosso, porque Jesus não ensinou como se fazer aquela oração de forma repetitiva, sem pensar o que está dizendo, mas Ele ensinou por quê, para quê, como alcançar aquelas coisas. E naquela oração está basicamente voltada às vontades de Deus, a gente se converter à vontade de Deus, pedir aquilo que Deus já quer realizar, e Ele será glorificado porque está fazendo aquilo que já é desejo dele. Mas nós devemos colocar no nosso coração qual é a vontade de Deus. Então, na oração do Pai Nosso, a gente, ou nas nossas orações, nós devemos pedir algo que Deus já quer fazer, já está determinado aquilo que Ele vai fazer dentro da sua soberania. Cabe a nós entrarmos na vontade de Deus e pedirmos conforme Ele quer realizar. Quando nós pedimos para o nosso ego, significa que não houve um novo nascimento, significa que nós não nos convertemos, significa que nós estamos na igreja como uma criança mimada que está diante do Pai pedindo só coisas para mim mesmo. Então veja que
esse processo de conversão, ele passa por uma mudança da mente da gente. E a gente vai pedir em oração coisas aquilo que Deus já quer fazer. E Ele vai colocar a comunhão com Deus, vai fazer com que nós venhamos a pedir aquilo que Ele já tem determinado que Ele vai fazer. E quando as coisas que nós pedimos se tornam realidade, a gente fala assim: Deus ouviu a minha oração. Mas provavelmente você ouviu Ele falando no seu coração para você pedir aquilo que Ele já tinha determinado na eternidade que iria acontecer. E aí nós concretizamos e glorificamos esse Deus que faz todas essas coisas. Mas quando nós pedimos coisas para nós, para o nosso ego, significa que aquela bússola não está direcionada para Cristo, ela está direcionada para o nosso ego. A conversão é a mesma coisa. Nós caminhávamos por causa do pecado original, que nós tínhamos o nosso norte, o nosso ego, fazer as nossas vontades. É claro que o pecado é prazeroso. Por quê? Porque a nossa bússola estava apontando para o nosso ego, para aquilo que nós gostamos, para aquilo que nos satisfaz. Acontece que o que nos satisfaz, normalmente, não satisfaz a Deus, porque nós não temos comunhão com Deus. Quando ocorre o arrependimento verdadeiro, quando ocorre essa fé, a fé salvadora, aquela fé que nós cremos em Jesus, sabemos da existência de Jesus, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele veio, sabemos que Ele pagou o preço pelo meu pecado, não o pecado de muitos, não que Ele não tenha feito isso, mas o meu pecado. Esse sentimento ele tem para mim. Não adianta eu falar assim: eu creio que Jesus morreu e pagou o pecado de muitos. Eu preciso crer que eu sou pecador e que Ele morreu e sofreu e pagou, fez tudo que Ele passou por mim, por minha causa, por aquilo que eu fiz de errado. E isso tem que causar, a princípio, uma tristeza diante do amor de Deus. Que eu olho para o sacrifício e falo: Ele fez tudo isso por mim. E logo depois dessa tristeza veio uma alegria. Alegria de saber que esse esforço, esse sacrifício não foi por obrigação, embora eu tenha feito a vontade de Deus, mas Ele fez por amor. Não amor ao mundo, a muitos, o amor a mim. Eu tenho que olhar para essa cruz e olhar o amor de Cristo por mim. Quando eu olho para muitos, para o mundo, eu não me incluo como pecador. E às vezes eu posso pensar que as minhas boas obras, elas me conduzem ao céu. E as boas obras não nos conduzem ao céu, porque nós não temos nenhuma boa obra diante de Deus. A palavra diz que as nossas boas ações são como trapo de imundícia diante de Deus. Então não somos nós que chegamos ao entendimento, não somos nós que, através das nossas boas ações, alcançamos a salvação. É através do sacrifício de Cristo. E esta fé de que Ele é o Salvador, de que Ele fez, é colocada em Deus, colocada por Deus em nós. Então veja que arrependimento e fé são etapas para que ocorra esse processo de conversão. E esse processo de conversão é um ato que nós temos que tomar. Só que nós vamos tomar baseado nas atitudes e nas ações que Deus tomou anteriormente. Se Deus não tomar a atitude do chamado eficaz, e se Ele não transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, nós nunca vamos nos converter. E o que é uma conversão? A conversão nada mais é do que uma mudança de sentido de para onde você está caminhando. Sem arrependimento, você está caminhando em passos largos
para uma condenação interna. Mas na conversão, nós tomamos essa atitude de mudar a nossa atitude, mudar o sentido com que caminhamos. Não iremos mais caminhar para a morte eterna, mas para a vida eterna. Então, aquele exemplo da bússola, nós deixamos de nos nortear para o nosso ego e vamos nortear em Cristo. Cristo veio e deu vários exemplos de como nós devemos andar, mas andar verdadeiramente, consciente de que você está andando o caminho que Ele falou que nós devemos andar. Então, conversão, de forma bem simples, é dizer que você vai mudar a sua atitude. E aí entra alguns sentimentos desse processo de conversão. Aquilo que te agradava anteriormente e o que era amargo anteriormente se inverte. O que era doce, o pecado, passa a ser amargo. E aquilo que você talvez nem desse importância, como estar na presença de Deus e falar com Deus em oração, estar nos cultos, cantar como nós cantamos louvores aí, cantando e louvando e glorificando esse Deus que fez tantas coisas no passado, que faz no presente e que fará no futuro. Nós glorificamos esse Deus quando louvamos e cantamos hino. Esse Deus todo maravilhoso, você vai ter prazer. Esse sentimento vai mudar dentro de você quando você entender todas as coisas que foram feitas, quantas situações Deus se livrou na sua vida. Essas certezas você vai ter não porque você fez boas obras, mas por causa do amor que Ele fez, que Ele tem por você. Esses dias eu ouvi uma música que falava assim, é uma música híbrida, mas até mesmo nas músicas híbridas às vezes existem frases que fazem sentido no mundo espiritual. E a frase dizia assim, que a gente devia ser feliz, que a pessoa não deveria estar buscando dinheiro, mas amar. E uma das coisas que nos deveriam deixar felizes é saber que somos amados. Quando eu vi essa frase dessa música, eu não pensei para quem ele estava falando, se ele estava falando para uma mulher. Eu simplesmente, na hora que eu vi essa frase de que a felicidade deveria vir ao saber que somos amados, eu pensei em Jesus. Que felicidade é saber que eu sou amado por Jesus? Que felicidade! Que felicidade! Que sabendo de todos os meus pecados, sabendo de todas as coisas erradas que eu fiz, que mesmo hoje, convertido, ainda cometo os meus deslizes em pensamento. Às vezes a boca não fecha quando deveria fechar, e abre quando deveria abrir. Quantas vezes eu perco a oportunidade de falar o que deveria ser dito? Quantas vezes, né, eu não sou perfeito diante de Deus? Esse amor que faz a gente pensar e refletir o quanto nós estamos aquém desse amor que Ele teve por nós, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos. E esse processo de salvação é o agir dele sobre nós. E quando nós entendemos isso, nós devemos ficar felizes. Por isso que eu disse que o arrependimento, ele, a princípio, ele traz uma angústia. Comigo foi assim. Quando eu descobri que no inferno tinha uma cadeira escrito Anderson, me esperando o dia da minha morte, eu fiquei desesperado, porque eu não queria ir para o inferno. Todo mundo assim, ninguém em sã consciência quer querer ir para o inferno. Quem que quer sofrer? Ninguém em sã consciência quer sofrer. E aí eu fui buscar qual era o caminho para fugir daquele destino, de eu sentar naquela cadeira que estava com o meu nome lá, pelo meu mérito, pelos meus méritos no inferno. E Deus me deu o entendimento
que era em Jesus. E irmãos, eu já falei isso aqui, mas quantas vezes quando criança, a minha infância foi toda em Corumbá, e havia uma cultura muito forte desse universo católico, né? Chegava a Semana Santa, no cinema da cidade passava a Paixão de Cristo, toda Semana Santa no cinema, e eu era muito adepto de cinema, então quantas Semanas Santas eu ia no cinema para assistir o filme A Paixão de Cristo, e eu cresci vendo Cristo sendo crucificado, mas para mim era uma história. Eu vi aquilo ali sem completo entendimento. Um dia uma criança dos seus 7 ou 8 anos, talvez 10, não me lembro exatamente, falou para mim assim: mas o que Jesus fez para pagar por isso que ele passou, a crucificação? Olha, a criança pensando, e eu já bem mais adulto, falei assim: é verdade, o que ele fez? Porque eu conheço a história de Jesus, mas o que ele fez? Por que ele foi crucificado? Por quê? Então eu conhecia a história, mas eu não aplicava a história no porquê. Eu não entendia o porquê. Quando eu passei por esse sentimento de que eu iria para o inferno, lembrei de todas essas histórias e comecei a aplicar e entender e buscar porquê do sacrifício, porquê que ele foi para a cruz, sendo que ele não tinha pecado, sendo que aquilo ali tudo estava sendo feito não havia acusação verdadeira, não havia. Por quê? Porque a pergunta de uma criança de 10 anos eu não tinha feito para mim mesmo. Por quê? Por que ele passou por tudo aquilo ali? E eu conhecia a história desde os meus 7 anos, mas nunca tinha aplicado na minha vida o porquê. Por que ele pagou aquele preço? E a gente precisa entender que ele pagou aquele preço não sendo culpado por causa do meu pecado. Nós precisamos assimilar isso aí de coração. Ele pagou pelo meu pecado. E isso demonstra o quanto ele me ama. E isso tem que ser um motivo de felicidade e um motivo de gratidão na minha vida, ao ponto de que quando você vier à igreja, você não vier por obrigação, você vier para glorificar. Você vier numa escola bíblica, como o Marcos disse, né, de uma conversa com a irmã Rosa ali, que ela veio para aprender. Você vem numa escola bíblica para quê? Para aprender. E aprender por quê? Para você guardar esse conhecimento para você? Não. Para você, principalmente, usar esse conhecimento na sua forma de viver. Você vai viver essa vida em Cristo e levar essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Com que esperança? A esperança de que Deus fará o chamado eficiente e fará a regeneração do coração dessa pessoa. Não cabe a você. Não cabe a você ter um discurso eloquente, não cabe a você dizer versículos da Bíblia, cabe você falar a palavra, sem dúvida nenhuma, mas a transformação, a conversão, a mudança de atitude, ela começa no chamado eficaz, ela começa pela regeneração que Deus faz no coração da pessoa. Às vezes, irmãos, Jesus disse aqui em Marcos 1,15, ele falou: arrependei-vos. Arrependei-vos. Às vezes nós não queremos falar de arrependimento. Às vezes, irmãos, alguém chega diante da gente e fala: está acontecendo algo muito ruim na minha vida, e nós às vezes falamos assim: não se preocupa não, vai dar tudo certo, confia em Deus, vai dar tudo certo. E nós não falamos o principal. O que é o principal? Arrependei-vos. Se algo errado está acontecendo na sua vida, muito provavelmente o causador dessa causa, do que está acontecendo na sua vida, é Deus. Ele que está fazendo para que você desperte de algumas situações.
Se algo que algo está acontecendo na sua vida não te agrada, a palavra não é vai dar tudo certo, confia em Deus. A palavra é arrependei-vos. Arrependei-vos. É isso que nós podemos dizer para as pessoas. A pessoa chega diante de você e estou com um problema. Vamos ouvir o seu problema. A gente não pode simplesmente falar assim, eu estou com um problema, arrepende, eu sou pecador. Se a gente fala isso, o ouvido da pessoa se fecha para aquilo que ele está falando. A gente tem que ter sensibilidade, bom senso para explicar certas situações. Então, antes de a gente falar arrepender, também temos que ouvir. E quando a gente ouve a pessoa por muitas vezes, quando ela abre esse espaço para a gente de falar, ele quer falar. E nós temos que ouvir atentamente. E aí, pegando informação, mais informação, mostrando interesse naquilo que ele está falando, vai chegar um momento em que você vai poder falar. Irmão, essas coisas estão acontecendo por causa disso. Você tem que tomar uma posição diante de Deus. Deus tem trabalhado na sua vida. Ele quer uma mudança sua. Ele quer que você vai falar de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus para com aquela pessoa. Muito simples falar, Jesus te ama. Irmão, toma aqui um folheto, Jesus te ama, Jesus te ama. Muitas vezes a pessoa recebe e não faz sentido nenhum para a pessoa. Tá bom, Jesus me ama, minha mãe me ama também, meus irmãos me amam, beleza, mas um me ama. Assim, muitas pessoas pensam assim. Então, irmão, se Deus não fizer o chamado eficiente, eu não estou dizendo que não tem que fazer, presta atenção. Eu só estou dizendo que o chamado eficaz e a regeneração você tem que trabalhar. Deus trabalha nesse coração para que ele venha entender que é necessário arrepender, que é necessário ter fé no sacrifício de Cristo. E aí vai passar por um processo, vai passar pela conversão. Então, conversão é mudança. Se estão acontecendo coisas que não agradam a ele, é porque ele anda num caminho errado. O arrepender-se é mudar esse caminho. A conversão é mudar o caminho, baseado no arrependimento e na fé. Por isso que a conversão, ela vem depois de arrependimento e fé, porque a conversão, ela é a união de arrependimento e de fé. Mas não existe arrependimento e não existe fé se Deus não colocar, se Deus não regenerar o coração. E não vai haver regeneração se Deus não fizer o chamado eficaz. Então Deus, ele está à frente de todo esse processo aí da salvação. E posteriormente, nós temos outras etapas depois da conversão. Seria a justificação, a santificação e a glorificação. São termos que nós vamos estudar nos próximos domingos. Provavelmente será o pastor que irá ministrar a justificação, a santificação e a glorificação. Mas de forma resumida, só para a gente entender toda essa ordem da salvação, ela começa pelo chamado eficaz, ela vai pela regeneração, quando Deus transforma o coração de pedra num coração de carne, passa pelo arrependimento, cabe a nós, pela fé, que também nós vamos crer, mas baseado na fé que Deus vai nos dar, naqueles 2 primeiros passos lá de chamado eficaz e a regeneração. Só abrindo um pequeno parênteses aqui. Esse dia eu usei uma analogia desse sentido de que não somos nós que tomamos a decisão. Imaginem, irmãos, que para mim seguir um tal caminho, um determinado caminho, esse caminho é cheio de espinhos ou caco de vidro. Se eu tenho uma bota de aço, eu passo por esse caminho com muita tranquilidade, porque a bota é de aço, meu pé não vai sentir caco de vidro, espinho, nada disso. Mas se eu estou descalço, eu sinto. Não precisa nem ser espinho, mas é só uma pedrinha meio
pontuda, pontiaguda, você vai sentir no seu pé a dificuldade de andar nesse caminho. A regeneração é isso aí. Deus tira essa bota de aço e coloca um pé que não está acostumado a andar no chão descalço. E você vai andar descalço, sensível. Qual que é a probabilidade do cara passar por esse caminho e continuar? Nenhum. Porque o pé dele está tão sensível que ele não vai fazer esse caminho. O caminho que eu estou falando é o caminho do pecado. Você está com uma bota de aço, você passa pelo pecado, não faz efeito nenhum. Mas, quando há regeneração, Deus tira essa bota e te deixa descalço para passar por um caminho que você não vai passar. Não vai passar, porque você não vai aguentar. Então, esse processo de regeneração é isso aí. Então, aí, continuando, vem a questão do arrependimento, da fé, que são coisas nossas. Conversão é nós, lembrando que o arrependimento e a fé são dois lados de uma mesma moeda que nós chamamos de conversão. Depois da conversão vem a justificação. E a diferença de conversão e justificação é que a conversão é nossa, a justificação é de Deus. E a conversão, ele é um ato instantâneo. O que é justificação? Deus olha para nós e diz: está justo. Sendo nós pecadores, sendo nós imperfeitos, sendo nós ainda muitas falhas, ele fala assim: está justificado. Porque ele não vai olhar para os nossos pecados, ele olha para o sacrifício de Jesus. Como se nós estivéssemos diante de um tribunal e Satanás fizesse uma série de acusações, porque Anderson fez isso, porque Anderson fez aquilo, e ele merece o inferno. Chega o meu advogado e diz assim: preço de tudo isso aí que ele pagaria no inferno, eu paguei na cruz. Logo, Deus, ele diz: você está justificado, mesmo você sendo imperfeito, mesmo você cometendo pecado, Deus justifica. Ele diz assim: foi pago aquilo que eu sou justo. Deus fala: eu sou justo, com justiça eu apliquei no meu filho o sofrimento que ele merecia por toda a eternidade. Então Deus justifica. Então, bem resumidamente, justificação é isso aí. Santificação. Santificação, diferente da justificação. A justificação é um ato instantâneo. Deus, quando você se converte verdadeiramente, mas quando você se converte, Deus justifica. É um ato instantâneo. Depois da justificação vem um processo que ele vai durar a nossa vida toda. Enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por esse processo de santificação. E esse processo de santificação, ele não é nosso. É o processo onde o Espírito Santo trabalha em nós. E ele vai trabalhando gradativamente. Aquilo que a gente fazia normalmente, gradativamente, nós vamos mudando, ele vai falando, nós vamos sendo transformados nesse processo de santificação. Não é que nós não temos contribuição, temos a contribuição, mas quando a gente passa por um verdadeiro arrependimento, quando a gente tem a verdadeira fé, quando somos justificados, isso é um processo gradual, gradativo, e ela vai acontecer. Não significa que nós não seremos tentados, não significa que nós esporadicamente não cairemos. Até o último momento, o último suspiro, pode ser que a gente ainda cometa algumas falhas. Estamos num processo de santificação. Quando que termina o processo de santificação? Quando nós morremos. Paulo diz que num piscar de olhos, seremos, nosso corpo corruptível será transformado num corpo
incorruptível. É a glória. Deus nos liberta do pecado. Nós não temos mais quando fecharmos os olhos. Eu estou falando da ordem de salvação do crente verdadeiro. Ao fecharmos os olhos, seremos libertos de todo o pecado. É a parte final do processo dessa ordem da salvação, a glorificação. E é algo que nós devemos desejar do fundo do nosso coração. Todas as nossas dificuldades que passamos aqui na face da terra, elas devem ser sustentadas por isso. E a glorificação, irmãos, não é só o ato de você ser livre do pecado, pura e simplesmente, só falar assim, agora eu não tenho pecado, agora eu sou melhor. Não é esse o sentimento. O sentimento é que, uma vez glorificado, uma vez livre do pecado, nós teremos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Liberto do pecado, nós teremos livre acesso a Deus. E diante desse Deus todo maravilhoso, a gente fala assim, estaremos no céu, entre aspas, né? Literalmente no céu, porque diante dele, perto dele, em plenitude, vendo o Deus Todo-Poderoso, aí só emanam as coisas boas. Muitos vão pensar em como será o céu. No céu eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. No céu eu vou poder pular de uma cachoeira e não vou morrer. No céu, muitas vezes, esses sentimentos que nos levam a pensar como é o céu, a gente tem que tomar cuidado. Será que esse nosso desejo não é só um desejo carnal? A gente tem que parar e pensar, será que o que eu estou desejando no céu é satisfação das minhas vontades carnais aqui? E eu posso dizer com certeza, irmãos, não é. Não é. A gente não consegue imaginar, a gente pode imaginar, mas não vai ter certeza como é o céu. Mas a gente tem uma plena confiança, porque são coisas boas. Aí ficar tentando enumerar o que é o bom, basta saber, são coisas boas. São coisas boas. Porque de Deus vai emanar tantas coisas que a gente sequer pode palpar, né? Que são, a gente sabe que são coisas boas. E essa deve ser nossa esperança quando nós passamos por problemas aqui. E a forma como reagimos a esses problemas nos diz como que é a nossa fé, como que é a nossa conversão, como que é a nossa forma de agir. E por muitas vezes, irmãos, será esse o testemunho que nós vamos dar aí fora. Como encaramos, não é que o crente não passa por problemas, ele passa por problemas, ele passa por doença, ele passa por uma série de coisas, e ele também vai morrer. Ele não será nesse corpo físico eterno, ele vai morrer. Mas como você vive, como você reage diante dos seus problemas, é que diz o como você é ou não é um filho de Deus. Em que está firmada a sua esperança? E a gente precisa ter essa convicção que seremos glorificados. E ao ser glorificados, seremos libertos de todo o pecado. E libertos de todos os pecados, estaremos podendo entrar na presença de Deus plenamente. Então isso deve ser um grande motivador para nós, para a nossa vida. O pastor, vamos abrir aqui, só para a gente contextualizar, biblicamente, Romanos 8, irmãos, abram aí, Romanos 8. O versículo 30, que diz assim:
E aos que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E o que justificou, a esse também glorificou. Nesse versículo aqui nós temos basicamente a ordem da salvação. Tem uma sequência. A sequência é: chamou, justificou e glorificou. E percebam, irmãos, que o glorificou está no passado. Ele não disse assim, glorificará. Aqueles a quem ele chamou, justificou, glorificou, está no passado. Isso significa que tamanha era a certeza de Paulo que aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus justificou, ele também glorificará. Só que ele coloca no tempo do passado, glorificou. Lembrando, irmãos, que a gente já falou da questão do tempo para Deus. Deus, ele não está preso ao nosso tempo. Para ele, passado, presente e futuro não existe. Mas Paulo está dando exemplo aqui de que a glorificação é a certeza. Certeza por quê? Porque Deus não falha. Agora, e aqueles que saíram da igreja, morreram fora da igreja, morreram fazendo as suas vontades do ego, morreram no pecado, gostando do pecado, e já um dia frequentaram a igreja? Não vou usar o termo foram crentes, porque para mim o termo crente significa aquele que crê, aquele que crê verdadeiramente, que foi regenerado, ele não degenera. Ele não degenera. Esses que frequentaram a igreja e talvez vendo as coisas erradas que acontecem na igreja, porque existem coisas erradas na igreja, ele se decepcionou, porque talvez na hora do chamado, algumas igrejas têm esse apelo, né? Na hora de fazer o apelo, antes do apelo, foram ditas uma série de coisas, uma série de promessas que não são bíblicas muitas vezes. Tá? Simplesmente ele julgou que Deus não foi verdadeiro com ele, porque o pregador disse que ele ia ficar rico e ele não está rico. Talvez o pregador tenha dito que iria arrumar um casamento para ele e o casamento não veio ou não deu certo, e aí o pregador que estava pregando estava errado, mas ele pôs a culpa em Deus e ele saiu da igreja. Então eu posso dizer com toda certeza, essa pessoa ela não recebeu o chamado eficaz, ela não foi regenerada, ela não se arrependeu, ela não teve fé em Jesus, ela não se converteu, ela não foi justificada, ela não passou pelo processo de santificação e nem será glorificada. Logo, não posso chamar essa pessoa de crente. Por quê? Porque ela não passou por todo esse processo. Talvez ela tenha vindo à frente porque o apelo foi muito bem feito, as promessas foram muito bem feitas. Vem para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. E ele muda mesmo. Muda mesmo. Eu vi uma frase que dizia assim: o deserto só significa que você não está mais no Egito. E é uma frase muito profunda, porque às vezes a pessoa faz o apelo dizendo assim: vem para Jesus e você será feliz. É claro que você vai ser feliz. Lembra que eu disse aqui que primeiro veio uma tristeza, mas depois veio uma alegria, e Jesus vai te fazer feliz. Quando você entender que Ele ama você vai ficar feliz. Só que a pessoa que não teve o chamado eficaz, não teve o seu coração de pedra transformado, lembra da bússola que eu falei para os irmãos?
que ela está direcionada para o ego e não para Cristo. Então, como eu não me converti, não houve esse processo, o ego fala muito forte dentro de mim. Então, assim, o que o pregador vai pedir? Ele vai falar para o seu ego. Jesus vai te fazer rico, Jesus vai te trazer uma esposa, um esposo, Jesus vai mudar a sua vida, vai te dar casa, vai te dar carro, são todas as promessas que a pessoa faz geralmente para a igreja, onde os membros são carentes economicamente. E tudo que um pobre quer ouvir é tipo assim: eu estou cansado de sofrer, estou cansado de ser pobre. E eu quero um pai acolhedor, um pai que vai fazer as minhas vontades. Só que as minhas vontades são motivadas pelo meu ego. E aí a pessoa aceita o apelo e vem à frente, porque ela quer o quê? Ela quer um Deus poderoso que vai satisfazer o meu ego. Parece aquelas histórias do Aladinho: eu não quero um Deus, eu quero um gênio da lâmpada, que eu vou esfregar a lâmpada aqui e ele vai satisfazer os meus desejos. Muitas pessoas veem assim. E aí essas pessoas, quando se deparam com uma decepção, porque não recebem aquilo que foi prometido, o que elas fazem? Eu deixo de frequentar a igreja, eu deixo de ir aos cultos, porque na verdade eu nem me alegrava nos cultos, foi uma emoção momentânea, eu nem me alegrava tanto. Eu vejo as pessoas às vezes ouvem um hino e choram, eu não consigo sentir isso no meu coração. Então, quer saber? O que me alegrava era eu ficar bêbado, era eu andar no mundo fazendo as minhas vontades, era andar aí, pelo menos eu tinha uma satisfação, eu tinha uma alegria. E ela fala para o mundo, porque ela nunca foi transformada. Nunca ocorreu dentro dela o chamado eficaz. Nunca ocorreu dentro dela a transformação do coração de pedra num coração de carne. Se Deus não agir no coração dessas pessoas, não adianta vir à igreja. Até de certa forma, eu não estou falando que existe um ano ninguém vir à igreja, mesmo que você nunca tenha sentido isso. Venha à igreja, congregue. Vai chegar uma hora, se você ainda não tem esse sentimento, vai chegar uma hora em que Deus vai abrir seu coração. Ele vai transformar seu coração de terra no coração. Você precisa acreditar nisso aí, mesmo que você não tenha a fé salvadora. Mas venha. Venha. Mesmo que a princípio você venha para fugir do inferno, mesmo que seja essa a motivação, a princípio, mesmo que seja essa a intenção, mas você só será verdadeiramente um crente quando Deus trabalhar no seu coração. Quando Ele trabalhar no seu coração, a conversão será uma conversão genuína e verdadeira. Você mudará a forma de viver, você mudará a forma de você andar, você não estará mais direcionado para o pecado, mas para Cristo. A sua bússola, em vez de direcionar para o seu ego, está direcionada para Cristo, aquele que foi crucificado, que pagou pelo seu pecado na cruz, aquele que te ama, mesmo sabendo que você é um pecador. Quando isso entrar no seu coração verdadeiramente, você está nesse processo, não é que você vai entrar no processo, você está no processo de salvação. E vai continuar esse processo de salvação até o último dia da sua vida, quando você será glorificado no fechar dos seus olhos. Então, vamos fazer algumas reflexões aqui. Aplicações, como o pastor professor. Aplicações sobre o que nós aprendemos. Primeiro, ele colocou assim: não existe salvação sem arrependimento. E para mim é muito claro isso, irmãos. Salvação sem arrependimento não tem como, porque para você ter arrependimento, você precisa se sentir culpado, pecador, merecedor do inferno. E colocando bem claramente aqui, não é aquela angústia porque você será punido. Isso é remorso. Arrependimento é saber que o seu caminho não agrada a Deus.
é se reconhecer que você faz um caminho errado e que você precisa mudar esse caminho. Não existe arrependimento verdadeiro sem fé em Cristo. Então, a conversão é uma moeda de dois lados, sendo que um lado é o arrependimento, do outro lado é a fé. Então, arrependimento, a gente já definiu aqui, e fé. Sem fé em Cristo, em que Ele existiu, em que Ele veio, pagou, cumpriu o que tinha que ser feito, e que o cumprir, ele se aplica a mim. E eu ponho esta confiança na minha vida. Isso é fé, fé salvadora. Então, sem Cristo, não existe arrependimento verdadeiro sem fé em Cristo. Ou seja, existe arrependimento, mas existe também a fé em Cristo. Essa consciência. Deixou uma frase aqui: arrependimento moral não salva. O que é o arrependimento moral? Eu vou fazer o que é certo. Dentro da moral, moralmente tal coisa precisa ser feita. Vou dar um exemplo. Eu não devo jogar lixo no chão. A moral diz que eu tenho que jogar no... Mas ser um cidadão correto não traz salvação para você. É comum às vezes a pessoa falar assim: olha, mas eu sou um bom cidadão, eu faço as coisas corretas. O marido fala assim: eu não bato na minha esposa, não traio a minha esposa. Ok, isso é correto, mas isso aí não traz salvação. Isso não traz salvação. Você está fazendo, talvez, desculpa o exemplo, mas como um cachorro adestrado, você está fazendo uma série de coisas que é correto fazer, mas você não está fazendo com entendimento. Então, arrependimento moral não traz salvação. Terceiro ponto, aqui o pastor diz assim: conversão não é apenas decisão emocional. Por que ele está dizendo que não é emocional? Porque às vezes você pode, em um momento ali, você fala assim: não, mas olha, eu vou mudar minha vida por causa disso. Você passar por um momento de emoção, passa a emoção, você continua fazendo o caminho errado. Então a conversão não pode ser emocional, ela tem que ser verdadeira e contínua. Viver não só pela emoção: eu fiquei emocionado, eu acho que é isso. Não, essa emoção, se for emocional, não é, mas se fosse emocional, ela tem que ser o tempo todo. Então a conversão é uma mudança de atitude. Não que hoje eu estou convertido, amanhã eu não estou convertido a Jesus. A conversão é algo, uma decisão na sua vida que você vai tomar para o resto da sua vida. Então, se você se converteu para a vida toda. Não tem desvio. Não tem, hoje eu sou convertido, amanhã eu não sou. De manhã eu estou convertido, à tarde eu não estou mais. A conversão é um compromisso em andar um caminho sendo norteado por Cristo. Isto é uma conversão verdadeira e não motivada simplesmente pela emoção. O pastor diz assim: onde há conversão verdadeira, há transformação. E aí ele cita assim: nova vida, novo senhorio, novo propósito. Basicamente isso, novo propósito. Nova vida, novo senhorio e novo propósito. Nova vida significa mudar de vida literalmente. Você estava compromissado com o seu ego, agora você vai estar compromissado com Cristo. Até na hora de você orar, você não vai pedir tantas coisas para você. Você vai pedir para que Deus trabalhe em seu coração.
para que Ele abra o seu entendimento, para que você peça para Deus aquilo que Ele já quer dar. Quando nós temos comunhão com Deus, comunhão é intimidade com Deus, e Ele vai nos dizer: olha, tal coisa me agrada. E você vai falar assim: olha, vou pedir para Deus tal coisa, e Ele vai conceder. E no livro de Tiago, ele diz que nós pedimos errado, porque pedimos para nós. Tem gente que defende assim, que tem na passagem bíblica que Jesus diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, Ele nos concederá. E às vezes a pessoa leva ao pé da letra. Então Ele está dizendo assim: Jesus será o meu, perdão da palavra, mas o meu gênio. Tudo que eu pedi para Ele vai me dar, tudo. Só que Ele disse se a gente pedir com fé. Se for com fé, quer dizer assim, em comunhão com Ele, ou seja, um convívio com Ele. Quando a gente tem um convívio com Ele, quando a gente ama uma pessoa, a gente começa a entender, conhecer a pessoa e começa a entender o que agrada e o que não agrada essa pessoa. Estou falando de forma humana. Quando você casa com uma esposa ou uma mulher com um esposo, você tem tamanho convívio com essa pessoa que você sabe o que agrada e o que não agrada. A esposa fala assim: hoje eu vou fazer uma comida que meu esposo gosta, eu sei que ele gosta daquilo ali. Você faz aquilo que agrada. Então, o relacionamento de Deus que você tem com Deus faz com que você saiba o que agrada a Deus, e você vai fazer aquilo que agrada. Então, quando você tem relacionamento com Ele, você vai pedir, e tendo você o relacionamento com Ele, você vai ter prazer nas coisas que Ele quer, daquilo que Ele gosta. Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais o seu norte está em Cristo e menos no seu ego. Quando a gente começa a pedir muita coisa para a gente: Senhor, me dá os 6 números da Mega Sena, porque eu quero ganhar a Mega Sena. Você acha que Deus ouve essa oração? Claro que Ele ouve. Ele ouve todas as coisas, mas Ele vai fazer isso aí? Claro que não. Claro que não. Porque se Ele te ama, junto com esse dinheiro tem um monte de problema. Um monte de problema. E Ele quer te livrar desses problemas. Ele não está preocupado com o dinheiro. Ele não está, aliás, ele não está preocupado, mas ele está, o foco dele não é satisfazer o seu ego, mas satisfazer a vontade dele, a soberania dele. E quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos pedir aquilo que Ele já quer fazer. Exemplo: Senhor, eu clamo ao Senhor para que o Senhor germine as sementes que foram lançadas em Miranda através da Tua palavra, e que o Senhor transforme o coração de pedra daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, e venha transformar o coração deles num coração de carne, ao ponto que eles venham se arrepender e que eles venham, Senhor Deus, ter fé em Cristo e eles se convertam. Ele vai ouvir essa oração e vai satisfazer essa oração? É claro, porque Ele, na eternidade, Ele escolheu os eleitos e Ele tem um compromisso com esses eleitos, e Ele vai agir sobre isso aí. Mas uma redundância não. Quando você vê Deus agindo em alguém que você fala assim: mas olha, o pessoal totalmente perdido, um bêbado, drogado, e aí mudou de vida. Aí você vai falar assim: nossa, foi a minha oração, Deus ouviu a minha oração e Deus transformou a vida de fulano. Você vai se sentir colaborador na obra de Deus, mesmo diante da soberania de Deus. Mesmo diante da soberania de Deus, nós seremos participantes. E às vezes você vai falar assim: Senhor, trabalha no coração dele. Talvez Ele vai falar para você: pois é, leva você a palavra lá para ele. Vai lá você e leia a Bíblia para ele. Vá você e testemunha para ele o que Deus fez na sua vida. Talvez o Espírito Santo esteja falando isso no seu coração.
E aí nós vamos ser colaboradores no processo da salvação de alguém. Não que nós vamos salvar, não que nós vamos chegar diante de Deus, Senhor, eu salvei tantas almas. Nem a sua você salvou. Foi Ele que trabalhou no seu querer. Não foi você. Se não fosse Ele, você continuaria no mundo. Conclusão. Arrependimento e fé são dons da graça que se manifestam na conversão. A gente já falou isso aí, né? Assim, arrependimento e fé são dons da graça que se manifestam na conversão. Segundo, a salvação não é uma construção humana, mas obra soberana de Deus. E aqui a gente tem que recapitular. Se Deus não fizer o chamado eficaz, se Ele não pinçar você continua no mundo. Se Ele não regenerar o seu coração, não transformar seu coração de pedra, não um coração de carne, sensível à sua situação, você não irá se arrepender. Cabe a nós o arrependimento, a confiança em Cristo e a conversão, mas ela só virá se Deus agir antes. Se Ele não agir antes, nós não temos essa capacidade de arrependimento, de fé em Cristo Jesus, e nem de tomar a atitude de mudar a nossa vida. A nossa atitude, a nossa contribuição, ela será embasada na atitude de Deus, na atitude que Ele tomou antes. Se Ele não tomar essa atitude, nós, por si só, nós não tomamos essa atitude. E o pastor termina dizendo assim, que está em Atos 16:31: creia no Senhor Jesus e será salvos. Então, é preciso crer. Lembrando que esse crer é fácil falar e difícil sentir. Porque aquele que sentir está nesse processo da salvação. Aquele que crê, aquele que tiver esse sentimento, ele está no processo de salvação. No meu processo, eu lembro perfeitamente, eu passava por um problema pessoal muito grave. Na verdade, depois eu passei por tantos outros problemas, mas esse foi o princípio do meu processo, né, diante de tantas dificuldades, diante de um deserto que eu atravessei. As pessoas vinham para mim e me recitavam muito Romanos 8:28, que diz assim, dependendo da versão, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o seu propósito, conforme o seu chamado. Eu estou até aberto aqui em Romanos, é um pouquinho antes do Romanos 30, vamos ver como está na nossa versão aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando as pessoas liam esse versículo para mim, o que o meu ouvido era sensível? Que todas as coisas colaboravam para o meu bem. E falava assim, para aqueles que amam a Deus. E eu nem conhecia Deus, como que eu ia amar a Deus? Porque a gente ama quem conhece. E eu falava comigo mesmo assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu queria que aquilo ali, sentimento, entrasse dentro do meu coração. Mas por que eu queria que aquele sentimento entrasse dentro do meu coração? Porque eu queria que todas as coisas cooperassem para o meu bem. E eu estava numa situação muito mal. E como muitas pessoas de diferentes denominações falavam esse mesmo versículo, porque eles sabiam da minha situação, e ficava no meu ouvido o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como eu queria o meu bem, eu falava assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e ficava com aquilo ali, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e volto a dizer, irmãos, quem que ama quem você não conhece?
Você quer amar Deus porque você quer o bem, o seu bem. Olha como o meu norte era o meu ego. Eu quero o meu bem. E sem eu saber, Deus estava aplicando aquele versículo na minha vida, porque todas as coisas estavam contribuindo ali para o meu bem, inclusive tudo aquilo que eu estava passando. Todas as tristezas, amarguras, as ingratidões que eu sentia, tudo aquilo ali, tudo, irmãos, tudo que eu estava passando era justamente isso, era Deus, o amor dele por mim, diante desse propósito, aquele que fala assim, segundo o seu propósito, dentro de um propósito de Deus, ele me fez passar por tudo aquilo ali. E eu, no meu ego, eu queria que fosse verdade que eu amava a Deus, porque eu queria meu bem. E esse bem que estava ocorrendo ali era passar por uma série de sofrimentos. E esse versículo nunca foi tão verdadeiro na minha vida. Tudo que eu passei foi para o meu bem, para que no passado 10 anos, esse ano completa 10 anos que eu comecei essa batalha. Passado 10 anos, meus irmãos, eu posso olhar para trás, ver o sofrimento, mas principalmente ver o amor de Deus na minha vida, que diante de tantos sofrimentos, nada mais era do que todo o processo que Deus estava me libertando do pecado, me transformando, me limpando, como se eu estivesse muito sujo de muita coisa. O processo, a limpeza, o deserto serve para isso, serve para te purificar. E eu vou passar por esse processo até o último suspiro, que pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a... não interessa. O importante é saber que eu estou nesse processo, que outrora eu não ouvia a palavra de Deus, ou quando ouvia eu tinha um coração de pedra, e depois eu passei a ouvir com sensibilidade a palavra de Deus, pude sentir a presença de Deus verdadeiramente. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu senti a presença de Deus verdadeiramente, porque aí você sai de alguém que você ouve falar para alguém que sabe que você existe e está ali junto com você. Um dia, irmãos, que vocês percebem que Deus, esse Deus tão maravilhoso que nós cantamos aos 4 ventos aí, esse Deus todo maravilhoso sabe que eu existo e sabe que Ele me ama. Nossa, essa é uma felicidade que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Talvez saibam o que eu estou falando assim, mas estou dizendo na forma de me expressar. Talvez os irmãos saibam exatamente o que é isso. Não estou excluindo as pessoas aqui, mas foi tão maravilhoso esse dia, tão maravilhoso esse dia. O dia que eu percebi que eu era visível para Deus, não de forma genérica, mas de forma individual. Isso foi muito bom para mim, deu um ânimo muito grande para eu poder buscar cada dia mais e mais e mais o conhecimento de Deus. Quem é esse Deus? O que agrada esse Deus? Como é que eu faço? Ingratidão? Como que eu faço para agradar esse Deus que não olhou para os meus pecados, não olhou para minhas falhas e mesmo assim me amou? Esse sentimento, irmãos, é que nós devemos buscar todos os dias. Como agradar a Deus, como fazer a vontade dele, não baseado naquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez. Nós não fazemos aposta com Deus. Você dá 10 para ele devolver 100. Ele já me deu 1 milhão sem que tivesse absolutamente nada. Porque a graça é de graça, embora não foi de graça. Houve sacrifício. E esse sacrifício envergonha. Esse sacrifício me deixa numa posição de dívida. Então eu não ponho na mesa para ele me devolver. Ele já pôs o amor dele por mim. Amém, irmãos?
com isso nós encerramos. Eu vou pedir para o irmão Euclides fazer a última oração e está encerrada a nossa escola bíblica. Irmão Euclides? é a glória para sempre. Amém.